Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por gentileza. Graças a Jesus, que Deus possa abençoar cada um presente. Também Deus abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos agradecer por mais um dia de vida. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, te agradecemos, porque até que o Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus, até que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Pai. E Senhor Deus, nesta manhã de ressurreição, nos reunimos aqui, Pai, debaixo do Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, para, Senhor Deus, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, como forma de agradecimento, viemos entregar os nossos louvores a Ti, Pai. E Senhor Deus, te pedimos em humildade, que o Senhor possa se fazer presente nesta manhã em nosso meio. Senhor Deus, esteja, Senhor, presente no coração de cada um aqui nesta manhã. Senhor Deus, falando conosco. Senhor Deus, se comunicando, Pai, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz através do Teu servo, Pai, o nosso pastor, nesta manhã. Senhor Deus, te agradecemos assim, Senhor Deus, pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Senhor Deus, por nossos empregos. Senhor Deus, pelo pão, Senhor, que o Senhor tem posto em nossas vidas todo santo dia. Ó Pai, somos tão gratos por cada bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem posto. Senhor Deus, que não somos dignos de tamanho amor que o Senhor tem tido. Senhor Deus, sabemos que somos falhos e dia a dia precisamos morrer novamente e, Senhor Deus, nascer um novo homem, Pai. Senhor Deus, esteja conosco, nos dando forças nesse momento. Senhor Deus, nos confortando, Pai. E Senhor Deus, continua ao nosso lado neste caminhar. Senhor Deus, porque estreita é a porta que leva ao caminho da vida, Pai. Senhor Deus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, assim como esse serviço. E Senhor Deus, que tudo possa ser para a Tua santa honra e glória. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Glórias a Deus. Teremos a leitura de Salmos, irmãos. Bom dia, irmãos. Todos acharam? O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras do teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite levantarei-me para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que te guardam os teus preceitos. A tua terra, ó Senhor, está cheia de benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Aleluias. Vamos louvá-lo de todo o nosso coração, irmãos. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Suave perfume eu quero ser. Aleluia. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Suave perfume eu quero ser, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que oferecer mais que minha canção. Não tenho mais o que dar-te, pois tudo é teu, ó Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar mais que o coração. Me rendo todo a Ti, toma-me, Senhor, tal como sou. Diga, aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Suave
suave perfume, eu quero ser, Senhor. Aceita-me, aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a ti, Senhor. Suave perfume, eu quero ser, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar mais que o coração, me rendo todo a ti, toma-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me, aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a ti, Senhor. Suave perfume, eu quero ser, Senhor. Suave, suave perfume, eu quero ser, Senhor. Graças a Deus, que nós possamos ser esse suave perfume às narinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Vamos cantar então, fico feliz em vir em tua casa. Mais vale um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 fora dele. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar com as palmas, irmãos. Casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Sempre fico feliz em vir em tua casa e meu coração te entregar. Fico feliz em vir em tua casa, sentir tua mão me tocar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre.
do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Divino companheiro no caminho, sinto sua presença logo ao transitar. Aleluias. Você sente a presença dele nesta manhã? Amém? Glórias a Deus. Vamos louvá-lo de todo o nosso coração, irmãos. Aleluias. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Peça a Ele nesta manhã, fica. Eis meu coração. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só pro caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Diga, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Só a igreja. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos. Teremos o serviço de dízimos e ofertas. Querido, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, para te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor, por tudo que temos, Pai, tudo que somos é por causa da Tua graça, Senhor. Sem Ti não somos nada, Pai, somos dependentes de Ti, Senhor. Te pedimos humildemente que sempre possamos ter saúde e força para o trabalho e o sustento digno, Senhor, de nossa família, Pai. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos dizimistas e ofertantes, Pai, e aquele que necessita de um trabalho, abre a porta, Senhor, repreenda o devorador. Te amamos, te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se sentar. Aleluia. Que nós possamos sentir essa brisa suave que é o nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Quando descem lágrimas dos olhos e o coração se alegra recebendo o Salvador, a brisa tão
suave e serena me transporta num instante, bem pertinho do meu Deus. Eu começo a cantar um hino celestial, eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Quando sinto arder o fogo santo, a tristeza e o pranto dão lugar à comunhão. A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora. É tão bom estar com Deus. Eu começo a cantar um hino celestial, eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Eu começo a cantar um hino celestial, eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Aleluias. Quão bom é sentirmos a mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, irmãos, enquanto nos preparamos para receber o pastor, nosso pastor João Carlos Bissoli, nesta manhã. Vamos cantar O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move em mim, move em mim, toca minha mente e o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move em mim, Deus Espírito, move em mim. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move em mim, move em mim, move em mim, toca minha mente e o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move em mim, Deus Espírito, move em mim, move em mim, move em mim, move em mim, toca minha mente e o
a minha vida com teu amor. Move em mim, Deus Espírito, move em mim. Move em mim, Deus Espírito, move em mim. Manhã, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse primeiro dia da semana, Pai Celestial, para honrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, grandioso Mestre, permita que cada um de nós, nossas almas, nossas vidas, Pai, nosso ser, sejamos os beneficiários, ó Pai. Assim, ajuda-nos na fé, Senhor, para que o nosso coração possa ter esse acesso à nossa alma, Pai, nesse trono de graça nessa manhã, e recebamos a cura, Pai, que precisamos, enquanto estamos peregrinando, Senhor, na nossa peregrinação, Pai, para a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, Senhor, assim possamos ser grandemente ajudados através dessa fé que o Senhor tem repartido em nossos corações, ó Pai, que assim possamos vir através da providência de nosso Senhor Jesus Cristo, da expiação, do sangue do Cordeiro, Pai Celestial, e assim termos acesso, Pai, às necessidades, Senhor, que temos, Pai Celestial. Aumenta a nossa fé, Senhor, e assim permita que a Tua graça, o Teu amor, o azeite que precisamos, Pai, ser armazenado, possa ser acrescentado, e que isso seja transformado em obras no nosso dia a dia, que a nossa vida, Pai, possa alcançar, Senhor, uma vida perfumada, igual à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, Senhor, entregou a sua vida, Pai, para que nós tenhamos a mesma qualidade de vida do Cordeiro, Pai. Assim pedimos agora Tuas bênçãos, Pai, para nós nessa manhã, para Teus filhos e filhas ao redor do mundo, cada congregação, onde houver uma reunião, Pai, da noiva de Jesus Cristo, o povo eleito, pedimos que as Tuas bênçãos reposem nesse corpo místico, Pai, para todos nós, ó Pai, nesta manhã. Pedimos, Te agradecemos e Te louvamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém? Eu creio que antes de nós darmos alguma notinha, nós vamos apresentar a pequena, que já cresceu um pouquinho, né? A Heloíse Vitória da Silva Veiga, né? Eu creio que os papais já estão por aqui. Os papais, Pingo está lá, né, Pingo? E, então, vamos vir à frente, então, né? Para nós receber a pequenininha, né? E nós já temos aqui umas fotinhos da pequenininha enquanto eles vão vindo, né? Olha só que coisa linda, né? Já está um pouquinho grandinha. Ontem eu estava falando com a Fernanda, será que ela aceita um colinho? Porque tem criança que estranha um pouquinho, né? E quanto mais ainda a primeira vez, esse tio desnaturado que sou eu, né? Que coisa, né? A pequenininha nasceu, né, nesse tempo de dificuldades, né? E toda a prudência ainda às vezes é pouco, né? Então por isso que o tio, acho que nunca dei um colinho para ela. Né, Luiz? Ela está olhando assim, quem é esse camarada? Mas vamos crer que, né, ela vai concordar, e se caso não, está falando para a Fernanda, ela volta para o colo da mamãe, e assim nós apresentamos a Jesus, né? Verdade? E queremos parabenizar os papais, né, para a pequena Heloíse, e assim a família de Jesus vai crescendo, né? Eu estava pensando, quão bem-aventurados são os pequeninhos, né? Que tem a predestinação na economia de Deus de vir, né, ser manifestado nesses últimos dias, porque muitos deles, né, nós sabemos, né, que não vão sair da idade da inocência, porque assim, né, a brevidade da vinda de Cristo está às portas, não é verdade? Então, muitos dos pequeninhos, verdade, não vão ter os problemas que nós tivemos, né? Então, que Deus ajude a pequena Luísa, mas se ela chegar a crescer, nós queremos que para isso são apresentados pequenos, né, para que Deus continue protegendo. E se nós viemos a falhar, né, na nossa jornada, o papai e a mamãe, né, se for tirado de cena, mas os filhos de Deus, verdade, eles não ficam órfãos, assim como diz a palavra, né? Não vos deixarei órfãos, né? Se o papai e a mamãe vier sair de cena, mas Jesus está no comando, né? Então, amados, a apresentação
é da Heloísa Vitória da Silva Veiga, os pais, o Pingo, conhecido por Pingo, né? Mas o nome, o tio Josias caprichou, né? Eu acho que isso aqui é coisa do tio Josias. Paulo, Josias, Martim, Teodoro Veiga, mas ficou bonito, né? Quantas gerações tem aqui? 3, 4, né, tio Josias? Aqui tem do vô, do tataravô, mas assim é bonito, né? E a Fernanda também, né? Fernanda Nunes, aqui tem também as 3 gerações, né? Da Silva Veiga, né? Então o significado de Heloíse, muito lindo, né? Saudável, sã ou de saúde ampla, né? E vitória, vitoriosa, vencedora. Um Jesus, né? Cada filho e filha de Deus são vencedores, né? Então, assim como os irmãos ainda estão de pé, vamos ler essa escritura para então pedir a bênção de Jesus, né? Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Como é que ela está? Vamos ver então se o primeiro encontro vai ser, né? Vai ser amistoso. Heloíse, tudo certinho? Vamos ver. Tudo bom? Tudo bem? Titio? Que maravilha. Um beijinho. Bom, vamos ficar por aqui, que ela viu o papai e a mamãe, né? Então vamos pedir as bênçãos para a pequena Heloíse, com a graça de Jesus. Grandioso Mestre, te damos as graças nesta manhã pela bondade, pela misericórdia. Obrigado pelos casais cristãos, ó Pai, que ainda nesses últimos dias o Senhor tem trazido, Pai, para que a tua igreja, Senhor, possa ser constituída, Senhor, e assim possa haver, Pai, essa unidade do Espírito, Pai, nas famílias, onde nós podemos ser ensinados pela tua palavra, Senhor, e assim praticar o cristianismo, Pai, e um dos mandamentos que o Senhor pediu para trazer as criancinhas a teus cuidados, assim como o Senhor tem dado a vida, Pai, para essa pequenininha, através desse casal cristão. Agora, Pai, nós, cumprindo com a tua palavra, Senhor, tomando ela, Senhor, agora em nossos braços, colocamos nos teus cuidados, em teus braços, ó Pai, para que a pequena, Senhor, esteja, Senhor, protegida de toda classe de maldades que está no mundo, Senhor. E se houver um amanhã, Pai Celestial, que ela possa viver protegida, Senhor, nesse ciclo, Pai, na graça, na proteção do Deus Todo-Poderoso. Repreendemos todas as enfermidades que possam querer atacar a sua saúde, e que a sua alma, Senhor, assim seja, Pai, debaixo do sangue, Senhor. Se chegar uma idade, Senhor, necessária da contabilidade, que ela venha através do novo nascimento, Pai Celestial. Enquanto isso, Senhor, nós colocamos ela, pela tua misericórdia, debaixo do sangue, Pai Celestial. Se um dia desse o Senhor vier e ela tiver ainda, Senhor, nessa idade, Senhor, da inocência, Pai, assim, Pai Celestial, que ela possa ir nesse rapto que está às portas se avizinhando, Pai Celestial. Assim que pedimos para ela, para a pequena Heloíse, Pai, a tua proteção, o Espírito Santo seja com ela, livrando, guardando, e todos os dias. Pedimos também, Senhor, para os papais, pai e a mãe, que assim a graça de Deus repose em suas vidas, ó Pai, aonde eles possam estar fortalecidos, cada dia na graça, no amor, nos cuidados de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim conduzir a família, Pai, aos pés de Jesus cada dia, Pai Celestial. Assim pedimos tuas bênçãos para os avós, para toda a família, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, né? Maravilha, né? Pequenininha, parabéns, né? Deus abençoe. Deus abençoe, né? Maravilha. Muito linda, muito linda. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou as bênçãos da cruz.
sem pecado ou mal, reunirmos todos afinal na santa pátria celestial, com nosso Salvador. Misericórdia, agradecemos a Deus pelas dádivas, né? Também agradecemos a Jesus no sábado passado, que tudo transcorreu bem no matrimônio do irmão Elinatan com a Bruna. E assim eu creio que Deus tem ajudado, né? Nos dias sombrios, né, que estamos atravessando, pois saberá Deus se esses dias, né, verdade, essas trevas que para o povo de Deus está mostrando que tem luz por aqui, né? Verdade, irmãos? Porque se não tivesse luz, nós estaríamos sem esperança, né? Há trevas no mundo, não é verdade? As trevas, pode se apalpar as trevas, né? É no mundo todo, não é verdade? Mas isso prova que engozem a luz, né? O povo de Deus está nessa luz, então isso é que nos conforta. Mas as coisas às vezes ficam bem pesadas, né? Mas graças a Deus transcorreu tudo bem, não houve interferências que, né, poderiam haver, na verdade, nesses tempos difíceis, né? Então, em tudo damos as graças a Deus, né? Eu acho que o vizinho do lado pode cumprimentar. O vizinho do lado, Deus abençoe, né? Shalom a todos, Deus abençoe, né? Aqui está o gaúcho. E assim eu creio que cumprimentamos o vizinho do lado, enquanto os irmãos vão abrindo as escrituras, para nós lermos em Atos 26, 14, nós damos os anúncios. O tema, para verdade, universal para a noiva hoje, né, é a continuação das eras da igreja. Essas eras, verdade, esses temas, né, das eras da igreja, é o oficial que o mensageiro pregou nos anos 60, né? Esse é o tema oficial. Depois foi feito o livro, né? E nós não temos em português, verdade, a tradução. Somente temos o áudio, né, traduzido pelo irmão Silas, simultaneamente, que os irmãos já sabem, né, que, verdade, que tem algumas dificuldades em algumas palavras, né, porque é tudo muito rápido. Agora tem um livro que os irmãos que quiserem ler e acompanhar também, aquele livro grosso, né, La Revelación de Jesucristo, né? Eu sei que muitos irmãos têm aquele livro grosso, né, no espanhol. Quantos irmãos têm? Alguns irmãos têm. Então ali está as eras no espanhol, traduzido no espanhol, né? Então, os irmãos que quiserem acompanhar por ali, pode acompanhar, não é verdade? No espanhol. Então, hoje nós temos, né, no horário de 2 da tarde, né, o tema integral, no horário de Jeffersonville, mas tem um fuso horário, acho que é 3 horas da tarde, né? Então, o tema total é 2 horas e 37 minutos, e nós na igreja, à noite, se Deus permite, vamos ouvir a primeira parte, né? Verdade? Todos estão convidados, né? Assim, amados, que vamos ler então a palavra de Deus, né, para dar continuação ao nosso tema, Atos 26, versículo 14. Hoje o Mosé que ia dar um relatóriozinho, mas pulamos para o domingo, né? Mosé que fez uma viagem e nós gostaríamos, claro, né, de saber, verdade, ter a saudação, e assim, se Deus permite, então, no próximo domingo, hoje estava um pouquinho, né, já comprometido, né, a parte da manhã, mas se Deus permite, né, no próximo domingo. Atos 26, 14, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que o Senhor acrescente as bênçãos, leitor sua palavra, os irmãos, por gentileza, poderiam tomar seus assentos. Assim que estamos agradecidos a Deus, né? Estamos vivendo num tempo, verdade, que nós, pois, devemos, né, vigiar, e por mais que, humanamente falando, né, nós poderíamos se esforçar, pois não vai dar em nada. Que coisa, né? O ser humano, o Brasil diz que é um fracasso desde o princípio, né? Mas, irmãos, se nós cremos na providência de Deus, né,
com a graça de Deus, sim, na verdade, nós podemos viver essa graça, porque é a graça de Deus, né? Muita gente, pois, quantas pessoas da forma da religião, né, estão procurando viver esses dias para que possam, né, entrar no programa de Deus. Isso é verdade, né? No mundo todo, né, pessoas se esforçam mesmo para valer, né? Verdade, e não vamos relatar essas coisas, verdade. Mas nós vemos que não é só as obras faz parte, né? Mas é a graça de Deus. Então, viver essa graça que é a solução, aceitar a graça, a expiação do Cordeiro perfeito, né? Nossas obras, sempre, por mais que alguém pudesse se esforçar, verdade, ainda, verdade, seria inaceitável para Deus, né? Porque o ser humano é um fracasso mesmo, né? Mas vivemos nos dias, né? Que nós sabemos que os dias já estão contados, né? Verdade, irmãos? Sabe como é que é uma coisa contada, né? É aquela contagem regressiva, como o mensageiro pregou a mensagem, né? Verdade? Então você sabe o evento, né? Que nem quando marca alguma coisa, verdade? E você começa a contar a contagem regressiva dos meses, né? E depois do mês, quando se aproxima, e depois do mês a semana, e depois o dia, né? Vai contando até que chega o evento, né? Como tivemos o matrimônio da Bruna, né? O Moisés estava contando, né? Agora, já passou, né, irmãs? O Moisés disse que agora, mais tarde, se Deus viu, só os netos, né? Agora já a filha já se foi, casou todas, né? Mas tem eventos assim, na verdade, que você vai contando, né? Os meses, ou que sabe, né? Anos já, nós não temos essa capacidade de programar com tanta antecedência, né? Pelo menos nós brasileiros, né? Porque tem gente organizada que marca a coisa com antecedência de tal ano, né, 5, 6 anos para frente e tal, né, essas coisas, mas nós acho que não temos essa capacidade, nós marcamos as coisas um pouco mais rápida, né? Verdade, irmãos? Mas os dias que nós estamos vivendo já não é para se contar assim, né? Uma data a longo prazo, verdade? Porque nós vemos que as profecias que nós estamos vivendo é a contagem regressiva, né? Verdade? E uma delas, por exemplo, foi as 7 visões, né, que nós estamos familiarizados, né? E o Mombrana disse, essa se cumpriu, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né? O Mombrana foi falando, nos dias do Mombrana, né? Até aquele carro também, em forma do ovo, já nos dias dele já estava, o projeto já estava já adiantado, né? E já estava praticamente em funcionamento. E depois, essa foi a quinta, me parece, né? E a sexta é esse assunto que nós estamos vivendo agora, né? A sexta visão da mulher que se levantaria. E eu creio que mais tarde nós vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Porque ainda há uma disputa nos Estados Unidos, né, digamos, né, jurídica, pela eleição do novo presidente, é verdade? Há uma disputa na corte, né, das fraudes que estão falando que houve, e nós não duvidamos, porque nos dias do Mombrana, quando o Kennedy foi eleito, o Mombrana disse foi fraude, né? Ele falou, então se teve fraude, porque teve, né? Verdade? Isso é o Espírito Santo falando, né? Nos dias, né, de Kennedy, né, com o voto das mulheres e mais a fraude, então ele foi eleito, né? Verdade? Mas nós não sabemos, né? Agora, o que eles decidirem, então se confirmar esse presidente que, por enquanto, na verdade, ele ganhou, né? Verdade, o Biden. Então, nós vemos que a sexta visão do Mombrana, que, verdade, da mulher, que o Mombrana disse, ele disse que pode sim, pode ser a Igreja Católica, que já vem desde o tempo de Kennedy, né? A Igreja Católica que ia dominar, verdade, a Casa Branca, os Estados Unidos, né? E foi o primeiro, o Mombrana diz, né? Foi o primeiro presidente católico, Kennedy, verdade? E esse agora, o Mombrana disse, né? Os irmãos já leram na internet, eu creio que, né? A notícia corre bastante fácil, né? E o Mombrana disse que haveria um segundo, né? Ele disse, o mensageiro disse, né? E de Kennedy para cá não houve mais nenhum presidente católico, né? Pelo menos é o que se fala, né? A gente não vai investigar isso, verdade, mas é o que nós sabemos, né? Então, esse presidente é católico, certo? E o Mombrana diz, haveria, né, quando Kennedy foi eleito, haveria mais um. Ele falou, com certeza. E ele diz depois disso, ele falou, não resta mais nada. Ele diz isso, né? Depois eu vou citar para os irmãos a mensagem, agora ainda é um pouquinho prematuro, né? Porque pode ser que juridicamente ainda haja uma reviravolta, né? Pois vai saber. Né? Mas se acaso a profecia é para esse presidente, por mais fraude que houve, não consegue reverter. Por quê? Porque se for profecia, tem que se cumprir. Amém?
É que nem o caso da Bíblia de Acabe, né? Acabe tinha uma causa justa, né? Que era conquistar ou reconquistar a terra que era de Israel. Então, biblicamente, verdade, todo mundo profetizava os 400, né? Vai, rei, que a terra é nossa, né? E era mesmo, verdade, era de Israel. Mas nessa, verdade, a profecia dizia que Acabe ia morrer, né? Nessa batalha. Não ia ser bem sucedido, né? Ia ser um desastre. Porque era profecia, não é verdade, irmãos? Então, se acaso, né, foi essa profecia, como o mensageiro disse, né, do próximo, de mais um presidente que viria católico, né? Primeiro foi o Kennedy, viria mais um. Então, amados irmãos, se é assim, vai ser assim, né? Então, não vai ter reversão do quadro jurídico e vai permanecer. Então, essa seria praticamente, né, já a sexta visão, já praticamente em pleno, né, cumprimento. Porque depois disso o mensageiro disse, o que resta depois disso? Ele diz, né, o mensageiro, não resta mais nada, a não ser, ele fala, né, a não ser a destruição, que é a sétima visão. A destruição dos Estados Unidos, né? Verdade? Então, essa já sabemos que está anexado, né, com a vinda literal, com a ressurreição dos santos, né, primeiramente, né? E a vinda literal de Jesus nas nuvens, não é verdade, irmãos? Então nós poderíamos dizer que, se for assim, né, se for essa profecia, se tivesse cumprindo, como até aqui tem se cumprido, então nossos dias, né, por assim dizer, estão contados, né? Então nós, pela misericórdia, temos que estar sóbrio nesses dias, né? Não embriagados, né, com vinho, verdade, deste mundo, né, que quantas qualidades de vinho temos aí, né, que poderia nos embriagar, pois tem tantas coisas, né, irmão, nesse mundo, né? Verdade que nós podíamos estar embriagados, né? Mas a Bíblia pede para nós estarmos sóbrios, né? E outra coisa que a Bíblia pede também, para quando isso estivesse acontecendo, que é o que está acontecendo, né? Não é para baixar a cabeça, é para levantar a cabeça. Amém? Porque a tendência nossa é de abaixar a cabeça. É ou não é? Se, meu Deus, agora acabou tudo, não é assim que é para nós pensar, né? É para nós levantar a cabeça. Verdade? Por quê? Porque o povo de Deus vem batalhando, né, a igreja gentia, 2000 anos. E batalhas, e lutas, e batalhas, e lutas, e batalhas, né? Então, onde nós chegamos, a noiva chegou nesse dia, não foi nada assim de graça, né? Verdade, irmãos? Satanás tem exigido um preço alto do povo de Deus, né? Você vai recorrer às eras, que é o que nós estamos ouvindo, né? O povo de Deus pagou um preço muito caro, não é verdade? Caríssimo, né? Verdade, especialmente no poder do boi, né? Do bezerro, sacrifício, para nós chegarmos onde estamos hoje. Não é verdade, irmãos? Então foi pago um preço muito alto, né? Então nós temos que dar graças a Deus que verdadeiramente, né, estamos chegando no final da carreira. Por quê? Porque imagina nós, verdade, irmãos? Quer dizer, humanamente sempre temos um peso, né? Mas imagina nós, a Igreja do Deus Vivo, nesses últimos dias, né? Se esse tempo, a Bíblia diz isso, né? Foram abreviados, por quê? Porque se não fossem abreviados, nenhuma carne ia se salvar. Então, em outras palavras, o povo de Deus ia desaparecer. É ou não é? É, porque o inimigo ia desviar todos da fé. É ou não é? Nenhuma carne ia se salvar, não é verdade? Então, isso quer dizer que se nenhuma carne ia salvar, nem noiva, nem virginésia, nada. Verdade, irmãos? Então, os dias estariam muito difíceis da era de Laodiceia, porque o poder das trevas estaria muito forte, né? Os poderes que vêm se acumulando durante as eras, né? Desde o cavalo branco, que foi o primeiro que saiu com engano, verdade? Aí veio o cavalo vermelho, verdade? Veio o cavalo preto e veio o baio, né? O baio é a mistura dos três anteriores, né? Então, todo engano que veio branco, né? A primeira era dos nicolaítas, bem parecida com a verdade, né? Depois veio o vermelho e assim por diante. Todos esses enganos das eras, nessa última era se ajuntou em um poder só. Por isso que a Bíblia em Apocalipse, né, fala dessa besta que tinha tantas cabeças e chifre. Por quê? Porque se ajuntou, se você vai ver na visão de Daniel, se ajuntou os 4 poderes, né, do engano, né, que começou na estátua e também nos animais, que é o leão, né, o urso, o leopardo e o dragão. Então você vê nessa besta todas aquelas cabeças, né, representam aqueles 4 poderes, né, da Babilônia, do engano, da idolatria.
Então, tudo isso se ajuntou hoje para fazer frente, né, ao poder do cavalo branco de Apocalipse 19, porque tem um cavalo branco falso, né, que é o anticristo, capítulo 6, mas 19 é o verdadeiro poder de Deus, não é verdade, irmãos? Então, os espíritos estariam muito semelhantes nos últimos dias, né, que se possível enganaria até os escolhidos, né? Então, amados, eu creio que são dias assim que nós estamos vendo, né? É dias de nós refletir profundamente a nossa responsabilidade, primeiro com a nossa alma, se somos casados com a nossa esposa, verdade, irmãos? Se temos filho com a nossa família, devemos refletir profundamente isso, verdade? Por quê? Porque a profecia está para se cumprir, e a profecia vem avisando, não é verdade? Como Deus é longânimo, né? Quando o mensageiro deu a profecia, verdade, quando ele pregou a mensagem, né, escolhendo uma noiva, verdade, eu não me lembro que ano foi, né, mas foi nos anos 60, 63, algo assim. Lá ele deu a profecia, e quando ele deu a profecia, o mensageiro disse que, humanamente falando, ele nem sabe que profecia ele deu. Depois ele foi ouvir a fita, ele disse, está perfeitamente de acordo com as Escrituras. Verdade? Então, quantos anos que o Espírito Santo vem falando, né, verdade, do juízo de Deus, né? Especialmente nessa era, verdade, porque foi uma profecia direta, né, para esse tempo, né? Assim como Cafarnaum foi afundada, verdade? Então, Los Angeles também, a profecia diz que ela vai ser afundada de igual maneira. O Mombra diz, será pior do que o último dia de Pompeia, não é verdade? O povo vivia, verdade, na luxúria, no pecado, e alguém estava avisando que havia um abalo sísmico, né, por ali, não muito longe, mas o povo estava tão aprofundado, verdade, no pecado, que eles não conectaram, né, a informação. E pegou praticamente todos de surpresa, não foi? Né? Mombra disse, será pior do que o último dia de Pompeia. Ele disse também, não é verdade, irmãos? Então, o juízo que está iminente nesse mundo, verdade, então é um assunto que nós, como cristãos, devemos, de claro, saber que a vitória, por outro lado, da noiva está a um passo também, né? A igreja vem militando, batalhando 2000 anos, para quê? Para quando chegasse nesse momento, houvesse um povo ressurreto, né? Verdade? Tivesse um povo que tivesse, com a graça de Deus, a vestimenta para que a noiva, né, uma vez que ela chega nos propósitos que Deus tem, né, de ser o grão, venha a ressurreição dos santos, né? Para quê? Para que os santos possam herdar, né, o que está prometido para a noiva de Jesus, verdade? E possa sair desse mundo, porque esse mundo já vem condenado, verdade? Já vem julgado, né? Há muito tempo, e Deus vem avisando para nós, né? Para quê? Para que nós não sejamos, né, pegos de surpresa, não é verdade, irmãos? Então, eu creio que com a graça de Deus, verdade, irmãos? Por quê? Porque o desespero humano, né, as nossas obras também não iam ajudar em tudo, né? Precisa-se da misericórdia de Deus, né? Precisa da graça de Deus para que nós possamos verdadeiramente crer na providência de Deus, né? E fazer a nossa parte, né? Que nem aquela mulher que perdeu a dracma, mas ela encontrou por fim, né? Então, a noiva de Jesus é chamada para que tenha as suas dracmas, as suas virtudes, né? Com a graça de Jesus, não é verdade, irmãos? Então, são dias, verdade, de profecia, né? Então, você vê que não tem praticamente, assim, muita coisa pela frente, né? Especialmente com essa sexta visão que está no seu auge, né? Porque o mensageiro diz, né? Depois disso, nós vamos ler a mensagem, se Deus permitir, assim que esse assunto, né, for confirmado, depois disso vem a sétima visão. E a sétima visão, você imagina uma nação que nem os Estados Unidos, uma nação que é um paralelo com Israel, né? Ela foi levantada, verdade, em paralelo, né, com Israel, do natural, uma nação abençoada por Deus, né? Verdade, irmãos? E ela está totalmente condenada, né? Verdade, irmãos? A ruína que está para acontecer nos Estados Unidos, os irmãos não imaginam, quer dizer, nós imaginamos pela profecia, né? Verdade? Primeiro o caos, né, que está anexado com o grande terremoto da ressurreição, é o afundamento, né, daquela parte, né, da costa que dá 480 quilômetros, né, de largura, 480 quilômetros. É como quase daqui a São Paulo. São Paulo dá 550, né? Ou 500 quilômetros. Veja. E de comprimento, né, da costa,
2.400 quilômetros. Verdade? Que seria daqui aonde? Daqui lá na ponta do Rio Grande do Sul? Ou até mais, né? Acho que pega do Paraná, talvez, né? Porque dá mais, né? Acho que dá de São Paulo, né? Acho que dá São Paulo, lá na ponta do Rio Grande do Sul, acho que dá mais ou menos isso. Os irmãos imaginam, né? Verdade? O que está para acontecer. E é assim diz o Senhor. Então não há dúvida, né? E agora os cientistas, né? Os sismólogos estão falando todo dia disso aí, praticamente. Porque eles veem que é iminente, né? Não tem como, verdade? Então, amados irmãos, então os dias que nós vivemos, né, são dias ainda de graça, né? Por isso que, com a graça de Jesus, cada dia nós temos que, verdade, contabilizar aquele dia, né? Verdade, irmãos? Com a graça de Deus. Vê? E tudo que nós precisamos, verdade, com a graça de Deus, pois devemos de praticar a fé na palavra, não é verdade? Se nós sabemos que estamos soltos um pouquinho, temos que orar a Deus e pedir a graça para que como que nós podemos estar atados, né? A promessa de Deus. Não é verdade, irmãos? Soltar as ataduras, soltar as bobagens, as mentiras do diabo, né? Porque o diabo mente para nós diariamente, né? Ele cria ilusionismo na nossa mente, a fantasia, ilusionismo disso, daquilo, seja do que for na nossa mente, né? Mas nós sabemos que esse mundo não tem como você remendar ele, verdade? Ele está condenado por causa do pecado que já vem há 6.000 anos, não é verdade, irmãos? Vê? Mas tem uma promessa de Deus que nós, verdade, pela graça de Deus, então, seremos tirados, né? Para viver um milênio diferenciado, né, irmão? A partir do milênio já é outro governo, né? É outra terra, por assim dizer, né? E depois do milênio ainda tem mais uma mudança na terra, que é a purificação total da terra, né? Verdade, irmãos? Então, o dia do homem está se acabando. É 6 dias para o homem, né? 6 dias. E esses 6 dias a igreja vem batalhando contra o pecado. 6 dias. O 7º não pertence mais ao homem. O 7º pertence ao Messias. Então o governo vai ser tudo diferente, não é verdade, irmãos? Então o dia do homem está se acabando, né? Verdade? A mentira do homem, porque Satanás, ele usa o homem, né? Usa o homem para falar a verdade, mas usa o homem também para mentir, né? As religiões, o que tiver de mentir, já mentiram, né? As pessoas que foram para ser enganadas, foram enganadas. Não tem como, não é verdade, irmãos? Vê, o povo que rejeitou, sempre tem sido assim, né? Rejeitou a mensagem de Deus, o profeta de Deus para cada era, porque cada era Deus teve um mensageiro, né? Então, irmãos, o que tiver de ser enganado já foi, não tem mais como voltar atrás, né? Verdade, irmãos? E os que alcançaram a misericórdia, o que tiveram ouvido para ouvir do Espírito Santo, não só nessa era, mas desde a primeira era, né? Que ouviram de Deus. Então, amados irmãos, esses então têm promessa de Deus, né? Porque não tem mais como, verdade, irmãos? Esse mundo, imagina só como que, assim como o mensageiro disse, Estados Unidos, a partir desse ano, ele disse, eu profetizo que ele já vai rejeitar, mas ainda o Espírito Santo disse, esse ano poderia se arrepender, não é assim? Que ano que foi, os irmãos se lembram? Foi 54, algo assim? Não sei, não me lembro que ano que foi. Se alguém se lembrar, né? O Mombran disse, ainda esse ano, se ele se arrepender, ainda Deus ia perdoar eles, né? Mas o Mombran disse, eles não vão se arrepender, porque o Mombran já sabia, né? Mas deu ainda um ano para eles se arrepender. Depois disso, o Mombran disse, Estados Unidos, eu não oro mais, né? Por quê? Porque está em juízo, né? Então a ruína que está para cair nos Estados Unidos, nós não podemos conceber, porque é algo, verdade, que está fora do alcance, né, da nossa mente, verdade? É pura crateras, né? Explosões, isso envolve abalo sísmico, envolve vulcão, envolve destruição, é destruição total. Verdade, irmão? Um povo, uma nação que Deus levantou em paralelo com os Estados Unidos, uma nação abençoada, fundada, verdade, a Constituição deles foi fundada baseado na Bíblia, verdade, irmãos? Mas quando eles saíram do fundamento, verdade, irmão, foram amaldiçoados, né? É por isso que as denominações estão todas amaldiçoadas. Porque enquanto surgiram as denominações baseadas na Bíblia, na reforma, Deus tinha responsabilidade. E depois que abandonaram a Bíblia, foram amaldiçoadas, né? Nomes blasfemos, não é assim, irmãos? E não tem mais nada que pode se fazer, verdade, irmãos? Então, crer na palavra de Jesus, verdade, é o único cordão de misericórdia que é estendida para nós. É crer na sua palavra,
Verdade, irmãos? Através da expiação do sangue. Amados irmãos, então vamos caminhar um pouquinho mais no nosso tema, verdade? Aqui nós estamos meditando nesse tema, né? Que nós já falamos algumas palavras aqui. Eu creio que daria para nós colocar o 129, o sleep. Nós paramos no 129 e estamos meditando em algumas palavras, né? Verdade, do grego, né? do idioma e do hebraico, né? Que nós sabemos que assim foi escrito a Bíblia nesses dois idiomas, né? E também um pouquinho no aramaico, verdade? Então tem palavras que sobressaem o significado, né? E nós já lemos também que o mensageiro nos fala que não só, né, o idioma teria o peso suficiente, né, na palavra de Deus, mas é a revelação da palavra, não é verdade, irmãos? Porque todos os teólogos têm acesso, verdade, ao hebraico, verdade, ao aramaico e ao grego, né? Mas a revelação, né? Então precisa da palavra de Deus correta, né? Não mal interpretada, né? Na forma de uma tradução, mas precisa-se da revelação, né? Então aí onde que entra a misericórdia de Jesus, né? Então nós já lemos algumas palavras, né? E paramos em Morpe, né? Na última escola, que já faz umas 2 semanas atrás. Eu creio que tivemos um bom tempo, né? Verdade, domingo passado, domingo retrasado, ouvimos o irmão Marconi, né? Verdade, o ministro. Nós estávamos com saudade de ouvi-lo, né? Ouvimos o pastor Moisés, né? Verdade, com a mensagem, é um dom que Deus dá para cada servo. Estava muito profundo, né? Verdade, o tema do pastor Moisés, né? Então eu brinquei com ele ontem, disse, estamos esperando para amanhã o senhor continuar. Ele disse, bom, ele brincou comigo, eu pensei que o irmão estava aqui então, aqui no aeroporto. Ele me pegou, verdade. Eu disse, não, tá bom, daí nós, assim que Deus permitir, né, verdade, é um prazer sempre ter um servo de Deus no nosso meio, né? Os dias é um pouquinho difícil, né, para viajar, essas coisas assim, mas quando Deus prepara, dá tudo certo, né? Então, essa palavra morpe, nós estamos estudando ela, né, no tablet. O profeta usou 19 vezes, né, e paramos aqui, ó, o desvelar de Deus. Agora, a palavra grega aí, para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro. Tremendo, né? O dia inteiro, né? Veja que o mensageiro, cada assunto que ele ensinava, verdade? Porque muita gente não conhece, claro, não é verdade? Não tem acesso, né? A verdade, a informação, digamos, né? Muita gente não tem acesso, né? E aquele videozinho que nós colocamos no Atalaia, que o irmão José Brana comentou sobre o profeta, os irmãos, faz uns 3 dias atrás, os irmãos assistiram? O irmão José Brana colocou sobre, referente ao irmão Brana, a maneira, ele contou um pequeno testemunho ali, né? Como que o irmão Brana vivia a vida dele, eu me admirei muito, né? Alguns irmãos abriram o videozinho, mas está lá, né? Faz uns 3 dias atrás. Então, o irmão José dando um pequeno testemunho, falando da vida dele, eu disse, que coisa, né? Ele comentou ali, né, que o irmão Brana pregou essa mensagem porque ele viveu ela, né? Então, entre as coisas que estavam ali, que o irmão José comentou, nos acampamentos de caçada, vamos dizer que eles iam lá em 6, 8, né? Uma equipe para caçada. O irmão Brana, antes de deitar na sua barraca, ele ia um por um, né? Perguntava se estava tudo bem, se tinha cobertor suficiente, se não precisava de alguma coisa, um por um. E depois disso ele ia deitar. Que coisa, né? Verdade, irmãos? Outra coisinha que ele contou ali naquele videozinho ali, ele ia tomar banho. Ah, meu Deus, eu vou falar demais. Mas agora eu vou dizer, o irmão Brana ia tomar o banho dele, né? E claro, o banheirinho cheirosinho, né? Como as nossas esposas deixam sempre, né? Ele tomava o banho dele. E depois que ele tomava o banho, isso é impossível, já digo para os irmãos, isso eu não consigo fazer. Mas o mensageiro pegava, depois de tomar banho, secava tudo, até inclusive a banheira, deixava do jeito que ele entrou. Que coisa, né? O carro dele, isso o irmão José comenta, eu estou incentivando os irmãos para assistir o videozinho, né? O carro dele era tão limpinho que podia abrir o capô da frente e botar comida ali e comer, ele falou, que estava limpinho.
de tão limpo que estava. E se alguém sujasse, né, a guriada, ele limpava na hora. Que coisa, né? E assim ele comentou outras coisas. Então, amados irmãos, é uma vida que ele viveu, né? Diz que no acampamento, né, ele fazia o fogo, quando ele saía, deixava tudo limpinho, conforme ele pegou o mato, tudo limpinho. Verdade? Fogo tudo apagadinho, limpava tudo, não deixava nada bagunçado. Que coisa, né? É que realmente o mensageiro, verdade, Deus ungiu ele com o Espírito Santo para viver a palavra, né? Mostrando para nós, a noiva de Jesus, né, que o líder, porque o segredo está no líder, né? Verdade, irmãos? É o líder. Né? Se o líder, ele conhece o caminho, ele vai apontar para os demais seguir ele, não é assim? Então sabemos que o mensageiro em si, ele humanamente falando, sozinho não, mas ele através do Espírito Santo, ele viveu e mostrou para nós como viver a vida cristã, como ser um cavalheiro, ser um pai, ser um irmão, tudo isso, porque ele viveu essa vida, verdade? E nós olhando isso, nós pensamos, né, que coisa, verdade, irmãos? Mas deve inspirar, assim como Jesus, né, viveu a vida, inspirou a igreja, então são os rebentos que Deus deixou, não é verdade? Que nessa era nós vemos que tem um rebento, tem um varão, um homem que viveu a vida cristã. Por isso foi o profeta de Deus. E o que ele falou, não falou de si mesmo, falou através do Espírito Santo, né? Então, é isso que dá segurança para nós, não é verdade, irmãos? Que nós não temos um líder chafa, temos um líder verdadeiro. É o Espírito Santo através do seu vaso, né? E através desse ministério, então, tem os dons que estão repartidos na igreja, né? Que são 9 dons. Ofícios, são 5 ofícios, não é assim? Verdade? Ofícios da palavra tem 5. Deus colocou 5 ofícios através desse ministério que Deus levantou, né? Primeiramente, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, colocou 5 ofícios, para que a igreja tivesse bem alicerçada. Dons, ele botou 9 dons. Verdade, irmãos? Para que a igreja tivesse bem alicerçada, né? Então, amados irmãos, então o mensageiro diz, né? O dia inteiro tentando pensar profundamente o que era. Eu encontro, vem com esta palavra em morfe. Eu acho que se pronuncia com F, né? Morfe. É assim, Fabiano? O Fabiano estando por perto, está tudo certo. Em morfe. Soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E. Olhando no grego para descobrir o que em morfe era. E quando ele se deu em morfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa isso, algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali. E então foi mudado e o olho pôde captá-lo. Vê? Que coisa, né? Então, por isso que nós caminhamos por fé, porque as coisas espirituais estão juntas conosco, né? Agora, nós não podemos ver como o moço, né? De verdade, de Eliseu, não é verdade? Geazi, né? Ele não podia ver o mundo espiritual, mas estava ali. Os anjos, a milícia de anjos estava ali. Ele só viu o que o olho natural pode ver, que é o que nós vemos, né? O grande exército vindo contra eles, né? Contra o profeta. Mas ali tinha uma milícia de anjos, né? Estava ali, só que não podia ser visto, não é assim, irmãos? Mas está aqui, amém? Verdade? Agora, o nosso mensageiro, o profeta de Deus, o anjo visitava ele. Que coisa tremenda, né? Verdade, o nosso mensageiro, o anjo visitava ele de costume, visitava. Não só da forma espiritual, ele podia ver o anjo, não é verdade? Ele podia ver esse anjo. E o anjo dava as instruções para ele. É verdade ou não é? A tal ponto que numa certa noite, verdade, ele perguntou algo assim, que se Billy podia ver esse anjo, né? O anjo disse que podia, né? Quando ele tirou o travesseiro, né? O Mobrand disse, Billy, o anjo está aqui, né? O papai fala, ele está aqui. Entende? Você vai vê-lo, né? Verdade? Um homem, né? Verdade, irmãos? E um corpo celestial. Verdade? Esse é o corpo que para nós herdarmos, não é verdade, irmãos? Quer dizer, o glorificado aqui na terra, mas o celestial, né? Quando saímos desse mundo, né? Não se pode ver, mas está aqui. Amém? E se nós podemos exercer a nossa fé na palavra, é tudo que Deus pede. Você não pode ver, não tem problema, mas está aqui. Amém? Está presente. É 2 mundos, né? É o mundo de cima e o mundo de baixo. Nós lemos, né,
faz uns quatro escolas atrás, nós lemos isso, o Mombran diz, né? O ímpio, né, bate no peito e diz, não existe inferno, não existe isso. O Mombran diz, está sentado no inferno todo dia, e fica se jactaciando, dizendo que não há inferno. O Mon Charles comentou, verdade, isso, né? Numa pergunta. E é isso, nós lemos a mensagem, é verdade. O homem está sentado em cima do inferno, porque o inferno é esse núcleo escaldante, né? Que essas larvas, né? Que estão no núcleo da Terra. É uma crosta que nós temos, né? Não sei se é uma faixa de 5 quilômetros, Fabiano, por aí, alguém tem de geografia, não sei. É 5 quilômetros, né? Para baixo. Ali está o núcleo da Terra, verdade? E ali está o inferno, meus irmãos. É que o mensageiro diz, né? O homem está sentado sobre ele, verdade, todo o tempo, e bate no peito e desafia Deus, né? Verdade? Esse é o mundo de baixo, dos perdidos, né? Verdade? Assim como no natural a terra tem, verdade, esse material escaldante, né? Esse material em forma, verdade, do magma, verdade, para tipificar no mundo espiritual. Mas o mundo está ali. Esse é o mundo dos perdidos. Então tem dois mundos, né? Um de baixo, esse de baixo conhecemos por quinta dimensão, verdade? E tem o de cima, né? O mundo celestial. Então nós vivemos no meio de dois mundos, diariamente, né? Dois mundos, verdade? Nós estamos, verdade, sobre a terra, tem o mundo de baixo e o mundo de cima. E nós vivemos no meio dos dois mundos, verdade, irmãos? Então veja que a noiva de Jesus está pelejando contra esse mundo de baixo, né? E a unção desse mundo de baixo é terrível, né? Primeiro poder dos espíritos é a incredulidade, né? Um poder terrível, a incredulidade. Quando uma pessoa descrê na palavra de Deus, a pessoa está num caminho terrível, né? Porque a incredulidade é que bota o homem na perdição. É a incredulidade. Quando Deus diz algo na sua palavra, não há religião no mundo que possa fazer a expiação desse pecado. A menos que a pessoa creia na palavra e diz, Senhor, eu creio na tua palavra. Porque o diabo tem uma capacidade tão terrível de mentir para as pessoas, de forma de religião, que ele nega a palavra, verdade, e diz que é a verdade. E a pessoa prefere crer na mentira do diabo e não crer na palavra de Deus. Então, o primeiro poder desse mundo, de baixo, é a incredulidade. Essa é uma arma poderosa. Verdade, irmãos? É a arma da destruição, que começou no Jardim do Éden, né? Quando Eva descreu em uma palavra, botou tudo a perder. Deus tinha um plano, não é verdade, irmãos? Para soltar os seus atributos. Mas a noiva desse dia, não sei de que maneira, né? Porque nós não somos chamados para entender tudo, mas dizer amém para a palavra. Que se está escrito, né? Se está escrito, o Espírito Santo falou através do seu mensageiro, nós não entendemos, é impossível que seja assim, mas nós dizemos, é assim. Pronto? Verdade, irmãos? Isso é crer no impossível. Amém? Imagina Abraão, né? Crer no impossível. 2 velhinhos e Deus disse, você vai ter um filho, não é com Agar, é com Sara. Amém, irmãos? É impossível, é ou não é? E nós somos chamados filhos de Abraão. Imagina, irmãos, 2 velhinhos, um com 99 anos, né? Praticamente com 100. E a esposa, porque se fosse uma jovenzinha, era outra coisa, né? Mas ela com 90, irmãos. O que os irmãos pensam sobre isso? 2 velhinhos. E Deus disse, vocês vão ter um filho. Que coisa. Amém, irmãos? Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? E Abraão, diz a Bíblia, que ele creu. Amém? Então, a noiva de Jesus, nós temos que estar certo, né? Quando vem algum ensinamento, temos que estar certo se verdadeiramente o nosso mensageiro falou aquilo. Se você vai e vê que aquilo ali, não é verdade, ele falou, né, vai na fonte, né, porque tem muitas coisas que estão mal traduzidas, né? Você pensa que falou, mas não falou. Não é assim? Você pega uma Bíblia mal traduzida, você lê a Bíblia, se você crê naquela tradução, pois você está perdido, porque a tradução é errada, né? Pervertida, é ou não é? Verdade, irmãos? Mas se você pega uma mensagem e você sabe que no original o mensageiro disse aquilo, você diz, bom, eu não sei como, mas não fui eu que falei, foi o Espírito Santo através do seu profeta. Assunto encerrado.
Amém? Então isso é crer no impossível. Amém? E o que é impossível para nós é possível para Deus. Então a noiva de Deus tem um desafio, não é verdade, irmãos? Verdade é não dar crédito para esses espíritos da quinta dimensão, porque estão bem terríveis, né? Eles têm um monte de disfarces. Primeiro é da forma religiosa, não é assim? Primeiro, né? Primeira coisa. Verdade? Depois é o mundo, cosmo, né? Que é uma palavra que nós vamos estudar depois, que nós vivemos. É o ilusionismo do mundo, né? A soberba da vida, tantas coisas que acompanham, né? Verdade? Mas nós estamos no meio desses dois mundos, um de cima e outro de baixo. E nós estamos no meio. Verdade, irmãos? Esse de baixo, pois a tendência do ser humano é para baixo. É ou não é? Verdade que é? Nós, a tendência, pois é sempre para baixo, né? A tendência nunca é... Veja, a pessoa quando levanta a mão e diz, né, para Deus, eu creio, ele está quebrando, verdade, a lei da gravidade. Ele quebrou uma lei, porque a lei da natureza diz da gravidade, você tem que manter a mão para baixo. Verdade, irmãos? Então é um desafio para todos nós, não é verdade? E essa tendência, não é verdade, do ser humano, verdade, é se levar para baixo. Mas você foi chamado, verdade, para negar esse poder das trevas, né? Para chamar essas coisas, verdade, que são de Satanás, né? De engano, de mentira, de sedução e olhar para Deus, não é verdade? Olhar para a promessa de Deus. E é isso que Deus quer, somente isso, que nós creiamos nele, só isso, né? Deus não pede mais nada, só que nós creiamos. Creiamos na sua palavra, né? Verdade? E assim, verdadeiramente, se nós alcançamos a graça de crer, negamos a impossibilidade, toda impossibilidade em forma de ensinamento, porque o combate para o povo de Deus é da forma religiosa. Por mais que tenhamos ameaçado, o mundo está ameaçado por isso, por aquilo, verdade? Pelos ismos, né, que vem ameaçando a humanidade, tem ameaçado, tem destruído a humanidade, né? E no final dos tempos a profecia, pois aponta, né, para os ditadores, para o comunismo, né? 10 ditadores que vão apoiar a besta, não é assim? Então isso tem que ter para se cumprir. E nós apoiamos, o povo de Deus apoia as coisas que são honestas e verdadeiras, né? Mas nesse campo, né, nós sabemos que Satanás vai crescer. Verdade? Porque precisa se cumprir as escrituras. Não é assim, irmãos? Verdade? Mas nós cremos na promessa de Deus, né? Nós negamos a mentira do diabo e cremos na providência de Deus. Não é verdade, irmãos? O que é certo, o que é profecia, o que Deus falou, Ele falou. Verdade? E esse é o desafio para a noiva, né? É ficar exatamente com o que Deus falou. Amém? Porque nesses últimos dias o combate para a noiva seria esse, né? Entre a verdade e a mentira. Só que a mentira estaria disfarçada em verdade. Amém, irmãos? Bem parecida, né? Por isso que, com a graça de Deus, né? Nós estamos, né, caminhando na providência de Jesus. Eu creio que não posso ir muito longe por causa do horário. E as irmãs já estão de olho, né? O pastor é capaz de passar hoje para 11 horas. Não vão passar. Então, nós continuamos, se Deus permitir, né? Depois eu vou ler um pouquinho aqui da carta, que faz algum tempinho nós não lemos mais, né? Essa carta que é adereçada à noiva de Jesus, né? E ele, quando se deu em morfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora a palavra aí, grega, significa algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, então foi mudado, e o olho ou pôde captá-lo. Amém? Então Deus, pela sua misericórdia, em morfe, Ele deixou até a câmera, na verdade, bater a foto. Incontestável, né? Uma foto que o mundo nunca teve, do sobrenatural. Nunca houve. Né? Que tivesse provas científicas que essa foto é sobrenatural. Mas Deus deixou, verdade, fotografar para que o mundo, verdade, pudesse, verdade, ter um testemunho da verdade, né? Na verdade, irmãos? Porque essa finalidade do Evangelho, na verdade, é trazer as boas novas a todos e testificar da verdade, provar. O Espírito Santo provou a sua palavra. É verdade, irmão? De todas as maneiras, ele provou a mensagem do sétimo anjo. Ele provou, não é verdade? Nada pode fazer frente a essa mensagem. Ele provou. Verdade, irmão? Mas o mundo ia aceitar? Não. As religiões, muito menos. Porque a teologia, na verdade, são milhares, né, de contradições. Mas a noiva,
Sim, a noiva daria amém. Amém? Verdade? Então nós damos amém, porque pela graça de Deus, Deus tem tido piedade de nós, não é assim, irmãos? Como Elias estava em Dotã, veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos, né, ali em volta, e Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. Então, todo o tempo, esses dois mundos estão aqui, né? E, na verdade, Deus fez assim, né? Porque se nós tivéssemos acesso a esses dois mundos, claro que, imagina, né? O mundo de cima, verdade, irmãos? É vida, né? Mas o de baixo, se nós fôssemos confrontar com esses espíritos, nós não podíamos sobreviver nessa terra. Nós íamos ser internados no manicômio, não é verdade, irmãos? Já pensou você se deparar com esses espíritos que estão aos milhares, não é verdade, irmãos? Vê? São horríveis, não é verdade? Esse quadro, né? São os dois mundos que nós vivemos, né? Mas eles estão aqui, verdade, irmãos? Veja, eles estão aqui, né? Ele mudou a visão do servo, e ali estava os montes cheios de anjos, e fogo, e cavalos, e fogo, e carros de fogo, tudo em volta do seu profeta. Veja, ele mudou a visão, a coisa já está ali, está aqui, não é verdade, irmãos? Está o tempo todo aqui, não é verdade, irmãos? Então, isso que estou tentando dizer. E você pode sentir o clima, né, dessa quinta dimensão, né? Os cristãos podem diferenciar. Tem dias que você não sente o peso, né, desse mundo de baixo. É verdade, irmãos? Você sente que a coisa está carregada. É verdade, irmãos? É esse mundo de baixo. Então, verdade, irmão, nós temos que procurar de Deus, né? Que esses espíritos não venham nos afetar, né? Não venham essas aves imundas, né? Que estão navegando, né, nessa dimensão. Verdade, nós não venhamos a deixar que essas aves, pois, venham na nossa mente, né? Nossos pensamentos, essas aves venham se aninhar, porque se ela se aninha, cria o seu ninho, né? É que nem uma ave comum, né? Aí depois ela trança o ninho, depois ela vem e bota o ovinho, né? Multiplica. É a lei da multiplicação. Então essas aves imundas, nós temos que expulsá-las, né? Coisas negativas, pensamento negativo, toda classe de espírito. Isso é diariamente, você tem que mandar embora. E não tem ninguém que está imune a isso. Todos são provados, não é verdade, irmãos? Com essa carga, verdade, dessa dimensão de baixo, né? Vê? Então, é que esse Deus que sempre está ali. A única coisa que ele fez, quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara, está vendo? Em Morfe, ele mudou de si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é. Ou sua máscara, um outro ato. Note agora, ele veio primeiro como profeta e eles o crucificaram. E os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito, ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus, né? Verdade? E agora, nos últimos dias, a palavra de Deus diz o quê? Que ele se manifestaria novamente antes, né? Do mundo ser queimado, novamente como Filho do homem. O mesmo Jesus, não é verdade? O que é isso? Filho de Deus é o Espírito Santo durante as 7 eras, mas na última era, ele se manifestaria como o ofício do Filho do homem. O que é isso? É a mesma coluna de fogo, agora entronizada através de carne humana. Verdade, irmãos? Por isso que essa confusão, verdade, no mundo todo. Por isso que as pessoas não conseguem aceitar. Como pode um homem, né? Verdade, manifestar dessa maneira, e Jesus poder falar através de um homem, e falar da forma, a forma pessoal, não é verdade, irmãos? Porque Jesus estava no trono falando, se prestar atenção, verdade, Jesus estava através desse vaso com autoridade falando da forma pessoal, como aquele anjo Apocalipse, né? Eu, Jesus, né? Aquele anjo quando estava ali, ele disse, eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo. Mas quem que estava diante de João era o anjo que foi enviado. Verdade, porque ele estava entronizado no anjo. E muita gente, pois, né, não tem cuidado de ver as escrituras, orar a Deus, nascer de novo, pois. Verdade, eles não creem, né? Verdade, isso não faz do anjo ser a pessoa de Jesus, né? O anjo disse, eu sou teu conservo, sou um dos profetas, adora a Deus, né? Verdade, irmão. Mas ele ficou de se manifestar nesses dias, dessa mesma maneira, como o Filho do homem. Bom,
Amados irmãos, eu vou ter que ler um pouquinho, que eu falei para os irmãos, né? Nós continuamos, se Deus permite, né? Já esse assunto de Morphe já está no finalzinho, daí, se Deus permite, mudamos para Shekinah, né? Se Deus permite. Eu queria incentivar os irmãos, aqueles que estão lendo, né? Continuar lendo as cartas que vêm para nós nas quartas-feiras, né? Verdade? É colocado no Atalaia e domingo, né? As cartas adereçadas a quem? A noiva de Jesus, mundialmente falando. Amém, irmãos? Para a noiva, né? Então o Espírito Santo, como ele tem colocado esses ofícios, né, na igreja, verdade, irmãos? Então nós temos o ministério quíntuple, né? Temos apóstolos, profetas, verdade? E esse ministério do irmão José, todos sabem que é o ministério de um profeta menor, né? Na igreja, que ele é pastor também, claro, e é um líder mundial que Deus colocou. Verdade? Então Deus, ele proveu todas as coisas para que a igreja pudesse caminhar nesses últimos dias fora do fanatismo, do legalismo, né? Fora da mentira. Verdade? Então essas cartas é muito importante os irmãos lerem, né? Ela para acompanhar, verdade, aquilo que o Espírito Santo está fazendo mundialmente falando, não é verdade, irmãos? Para o mundo inteiro, né? Não é só aqui para o Brasil, né, para os países vizinhos, para o mundo inteiro. Então, essa carta diz assim, desse dia, né, que foi adereçada ontem, para o final de semana: estimada noiva de idade falada, enquanto o mundo está em um estado de confusão, pânico e ansiedade, a noiva está ouvindo essa voz. Em nossos lares, nossas igrejas, nossos carros, andando por aí com pequenos tubos em nossos ouvidos, à medida que seu mensageiro nos diz que Deus está olhando para nós do topo das rochas. Que maravilhoso, né? Não em algum vale, vendo nossos defeitos e nos condenando, mas nos vendo da maneira que Ele quer nos ver, no auge do seu amor e misericórdia. Estamos a sós com Ele, dizendo-lhe que não precisamos do conselho de alguma junta. Temos o assim diz o Senhor em nosso meio. Vamos permanecer firmes como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Ele nos disse que Josué significa Jeová Salvador. Ele representa o líder do tempo do fim, que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Nós representamos Calebe, aqueles que permanecem fiéis com Josué. A palavra Calebe quer dizer, a expressão no espanhol é perro fiel, mas no português é cachorro fiel mesmo. Que coisa, né, Calebe? Quer dizer cachorro fiel. Você vê que o animalzinho, o cachorro é um bicho fiel, né? Verdade? No natural, né? Você tem um cachorro e ele está ali cuidando da sua casa, do seu patrimônio. Se precisar, ele até morre por você. É ou não é? Um cachorrinho fiel, e pode ser até um guapequinha, né? Então, Calebe quer dizer cachorro fiel. E nós estamos tipificados, irmãos, em Calebe. É verdade. Que coisa, né? Verdade? Vê, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Ele disse que isto se repetirá nesse dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Ele continua nos dizendo em cada era o quão cuidadosa a noiva deve ser para permanecer com essa palavra e com aquele que Deus coloca a ser o verdadeiro líder, ordenado e vindicado para nosso dia. Vocês dizem que é o Espírito Santo, isso é correto, mas Deus prometeu-nos nesta última era que Ele enviaria seu 7º anjo, mensageiro para guiar seu povo, assim como fez nos dias de Moisés, exatamente como fez em todas as eras. Deus nunca muda, seu plano sempre permanece o mesmo. Amém? Agora, vamos tomar uma advertência escriturística aqui.
não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo e que os outros participavam da revelação divina tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Hoje, esse espírito diz: você pode crer em toda a palavra. Você não pode crer em toda a palavra nas fitas. Está fora da palavra se crer nisso. Há uma diferença entre a Bíblia e as fitas. Então, isso que está comentando é o irmão José Brana. Verdade, irmãos? Então, veja os problemas que existem no mundo todo, né? Verdade? Então, o ministério do irmão José Brana, todos já sabemos, né? É um ministério mundial. Não é verdade, irmãos? Foi assim que o Espírito Santo colocou ele, para distribuir o alimento para o mundo inteiro. Verdade, irmãos? Para o mundo inteiro, né? Para permanecer fiel com essa palavra. Verdade, irmãos? Porque o irmão José não tem medo de colocar o que o irmão Brana disse. Ele só, não é verdade? Ele só coloca como o mensageiro disse. É verdade, irmãos? E qualquer mestre, ensinador, que se considere apóstolo, o que for, claro, tem que estar alinhado com aquilo que o mensageiro disse. 100% é automaticamente com a Bíblia, claro. Apenas tenho de dizer aqui que somos como os antigos Efésios. Conhecemos a palavra que o irmão Brana nos ensinou. Cremos em cada palavra que ele nos ensinou. Não são as palavras dele, mas as palavras de Deus faladas por meio dele, assim como Paulo. Então aqui, essa parte é o profeta falando. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Os irmãos se lembram da primeira era da igreja, né, que nós ouvimos aqui, né? E a Bíblia, na verdade, fala sobre esse assunto. Portanto, vocês são falsos. Isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo, e profeta e mestre. Né? Não somos nós. Verdade, irmãos? Por isso a importância de nós conhecer a mensagem na íntegra, né? É a palavra que os põe à prova. Um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia. Nós sabemos que já veio, né? Amém? E a coisa, né, entre aspas, eu sei que o mensageiro fala esses pontinhos assim, falando, né, de outro que viria, mas você capta, né? Porque um verdadeiro homem de Deus nunca diz eu sou. Verdade, irmão? Verdade. Quem diz e afirma eu sou, verdade, é a falsa vinha, né? Que quer se autoafirmar. Verdade? Deus é que dá testemunho do povo de Deus, né? Dá testemunho do seu profeta, né? Verdade? Haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado por Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra, exatamente como Deus a deu a Paulo. Amém? Por isso aqueles milhões lá na sexta dimensão, quando o mensageiro, verdade, falou sobre esse assunto, ele disse, a multidão exclamou, né? Nisto estamos descansando. Amém? Que coisa tremenda. Ele não se desviará dessa palavra um momento, sequer, nem por um jota, nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo. Observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando, voltem à palavra, ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Aqui o irmão José Brana comenta, então, qual é a palavra para nosso dia? Apenas a Bíblia e não as fitas, né? Verdade? Tem gente que quer colocar, sobressair a Bíblia e deixar as fitas em segundo plano. Não, estão conectadas, não é verdade, irmãos? Estão conectadas, né? Vê? Agora, Paulo estava dizendo isso, agora é o Brana falando, né? Agora, Paulo estava dizendo isto para a sua audiência hebraica,
Agora, eles não tinham gravadores. Aqui ainda, vê como hoje nós temos aqui, mas tinha escribas sentados ali escrevendo, justo como Paulo a pregava. Aqui é o José falando, né? E assim como ela é aqui, estamos recebendo-a por gravadores. E essas fitas viajam o mundo, vejam, para mostrar que isto é a verdade. Nossa religião não é em vão. Ela é absolutamente o ressurreto Jesus Cristo. A mesma coisa. Agora, não devemos negligenciar isto, né? As palavras do Mombrana nós podemos encontrar na mensagem Hebreus, né? Capítulo 3. Aí está, para todos lerem e ouvirem, como fizeram nos dias de Paulo, quando tinham apenas escribas. Estamos recebendo essa mesma palavra hoje por gravadores. Quão cegos e sem revelação eles podem ser? Porque cremos em cada palavra, estamos nos tornando aquela noiva palavra plenamente manifestada, que ele prometeu que viria. Somos carne de sua carne, osso de seu osso, espírito de seu espírito. Somos a sua noiva palavra, que produzirá as mesmas obras de Jesus. Quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Que coisa tremenda, não é verdade, irmãos? Isso é para todos os pequeninos, né? Verdade, irmãos? Que tremendo é Jesus, né? Todos, né? Todos. Que tempo maravilhoso em que estamos vivendo. Estamos calmos, relaxados e sem medo. Que bendita segurança, né? Verdade, irmãos, que Deus pode nos dar, né? Veja, toda montanha tem que se mover. Satanás não pode ficar diante de nós. Deus está falando conosco, dizendo-nos, com cada mensagem que ouvimos, como somos aquela palavra viva que foi predita que viria através destas eras da igreja. Que o Senhor acrescente então as bênçãos. Mas, irmãos, vamos colocar de pé e vamos pedir a Deus, né, na continuação desse dia, para que assim, verdade, é um dia especial, domingo, né, que nós podemos receber, em especial, a palavra em nossos corações, né, é um dia especial que Deus nos dá, um repouso, por assim dizer, né, mas nós dedicamos a Deus para ouvirmos a palavra, né, num dia que nós não temos maiores compromissos, né, quase todos, mas podemos então ser grandemente abençoados, estar conectados com essa fonte da palavra. Vamos pedir a bênção, Pai Celestial, te damos as graças nessa manhã, nesse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, grandioso Mestre, assim grandioso Senhor, que agradecemos pela providência do Deus Todo-Poderoso a favor das nossas vidas, nossas famílias, ó Pai, onde o Senhor tem nos ajudado a chegarmos a essa fonte de águas vivas, Pai Celestial, onde nós podemos, Senhor, receber a cura para nosso ser, podemos alimentar a nossa alma, podemos ter o despertamento, Pai. Senhor, nós precisamos, Senhor, ter o colírio para nossos olhos, ter o nosso coração plenamente circuncidado através dessa palavra viva, Pai. E assim, através da Tua misericórdia, podemos nos aproximar nesse trono de graça diariamente, Pai, onde podemos estar firmados e somente a Tua misericórdia que pode nos ajudar, ó Deus, a estarmos apercebidos desse dia que vivemos, ó Pai. Somente o Senhor que pode acrescentar, ó Deus, o Espírito Santo que nós precisamos na nossa vida. Somente o Senhor é que pode fazer esta obra de graça, Pai. Assim que imploramos, pedimos na continuação desse dia, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós. Pai Celestial, que o anjo do Senhor esteja acampado, nos protegendo, nos guardando. E assim, Pai, o Espírito Santo nos ajude a nos alimentar na continuação desse dia com a palavra viva. Assim te honramos, te agradecemos e louvamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu tenho lá do outro lado o sombrio rio chamado morte, amigos me esperam do outro lado. Os
Os abraçarei ao cruzar a ponte. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lá esta terra eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar mais além da ponte. Eu tenho um lar. Eu tenho um lar do outro lado, no sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lá esta terra eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho lá mais além da ponte. Glórias a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã, irmãos? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso amado e poderoso Pai Celestial, Senhor Deus, te agradecemos porque nesta manhã o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor Deus, te agradecemos porque sentimos a Tua presença e nesta manhã podemos nos alimentar um pouco mais deste maná, Pai, desta palavra sem levedo, sem fermento, direto da fonte, Pai. Senhor Jesus Cristo, agradecemos porque o Senhor tem posto o Teu vaso, nosso amado pastor, Senhor João Carlos Bissoli. Senhor Deus, que ele continue, Pai, tendo a força, Pai, Senhor Deus, para trazer esta palavra, para orar por cada um de nós durante a semana, Pai. Senhor Deus, esteja com cada um de nós e, Senhor Deus, te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e que, se assim for da Tua vontade, possamos estar novamente na parte da noite cantando louvores e ouvindo a Tua santa palavra. Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar. Nesta manhã nós temos a visita do irmão Renan e a irmã Vitória, são cunhado. O irmão Renan é cunhado do irmão Paulo Veiga. Onde está o irmão Renan? Deus abençoe, irmão Renan, muito obrigado pela visita, Deus os abençoe. Se tiver mais algum outro visitante, Deus os abençoe. Todos são muito bem-vindos à casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais esse hino e a seguir os irmãos já estão despedidos. Santo, seu nome é santo. É santo entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, pra todos sempre. Amém. Santo, seu nome é santo. Entre os querubins, adorai Jesus, o eterno Rei, a todos sempre.
eterno.